muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área com você pela próxima hora. Também estamos no YouTube, no Spotify e Rádio Difusora Jundiaí todo dia, do meio-dia à 1h da tarde. Dá para você ouvir pelo seu radinho de pilha e também dá para você ouvir pela internet. Na internet estamos em todas as plataformas, combinado? Gente, eu sempre garanto um papo bom aqui, porque eu só trago convidado foda, tem muito amigo legal, muito amigo foda. E hoje, gente, estamos quebrando um paradigma nesse programa, porque vamos fazer 5 anos de Francamente, e é a primeira vez que ela vem. É a primeira vez que ela vem. Meu Deus. Você não, na rádio você não foi também nenhuma vez? Não. Gente, é um crime isso. É um crime. Comigo, Cíntia. Eu conheci Cíntia, fotógrafa, jornalista. Exato. E a Manisha Gaia, é isso? Exato. Todo mundo terapeuta brinca. Sexual. A gente tá com dupla personalidade aqui, Exato. ó. Metade jornalista, tripla personalidade, mãe, terapeuta sexual. E hoje a gente vai falar como equilibrar tantos pratos na vida. Mas vamos começar lá da Cíntia, jornalista, fotógrafa, produtora. Vamos Bora começar lá. daí, desse Adoro. lugar. Porque assim, a gente tem que entender como foi a construção desta mulher, que hoje é uma terapeuta sexual. E fala disso abertamente, de forma educativa para todas as pessoas. Amo. Porque o sexo ainda existe um tabu, né? Muito grande. Mas a gente vai chegar lá. Vamos Bora juntos. lá. Me conta. Você formada em jornalismo, atuou como fotógrafo também. Eu tenho umas fotos que você tirou minha. Tem Um monte. uns 4 anos eu fiquei na fotografia. 4 anos. 4 anos. Bom, então vamos lá, né? Vamos do começo. Vamos do começo. Bem-vinda. Que tem uma construção, né? Sim. Porque falando assim, parecem personalidades paralelas, vidas Sim. paralelas até quando eu começo a olhar. Mas, cara, não, é uma construção. É muito legal ver que cada uma das experiências que eu fui vivendo, elas colaboram super para quem eu sou hoje, para o meu trabalho fluir, principalmente as partes de comunicação, né? Então, a Cíntia, né, é o meu nome de batismo oficial da RG, né? Então, tem muita gente que fala, eu te conheci do tempo da Cíntia, né? Ainda é a Cíntia. Ainda é a Cíntia, gente. Tá no documento. Tem um nome social artístico, temos. Exato. E aí, eu gosto muito do Cíntia, mas principalmente para minha roda mais íntima, para poder também ter aquela ideia de que não estou trabalhando agora. Que é importante na vida. Exato. É importante na vida. Me Porque- chama de Cristina agora, gente. Não é Cristina, 2 pessoas. Porque essa coisa de ser terapeuta, a galera começa a misturar um pouco. Seja nas relações, que às vezes os caras já acabam me buscando, achando que eu vou salvar eles dos problemas deles. SUS de macho, Não né? é? Vamos lá, Já é normal vamos lá, um feminino gente. fazer isso, né? Exatamente. Então, eu acho até bom ter aí 2 nomes que eu falo, ó, aqui é Cíntia, eu não vou te tratar, eu não tô disponível pra cuidar dos seus problemas com ex. Então, é legal ter isso. Separar. Até Exato. pra você se proteger um pouco mais, né? Exatamente, porque a gente acaba ficando bem Sim, exposto, né? Sim. E acaba virando objeto até de fetiche. Claro. Né? Estou saindo com uma terapeuta sexual. Exato. Né? Já acha que a gente, sei lá, sabe todas as posições Kama Sutra. Nossa, acho que tá o quê? Que é Personal. loucura, personal Do sexual, sexo. do sexo. Isso. É isso. Exato. Mas aí você, quando acontece esse lugar na tua vida de mudar de profissão? Porque no meio do caminho você teve um filho. E tinha um filho ali, presente na tua vida, você tinha uma relação, enfim. Sim. Essa construção da Cíntia, como que ela acontece até chegar na terapeuta? Então, quando eu me formei em jornalismo, a minha ideia já era ir pro lado do jornalismo cultural. Então, eu fui mergulhando nisso, entendendo, ganhei um prêmio até de jornalismo cultural lá do Itaú Cultural. Então, eu fiquei um tempão lá estudando com eles sobre jornalismo. Só que a gente sabe, né, como as coisas não são valorizadas no país, já é difícil para o artista, imagina para uma jornalista cultural, não existe mais Bravo, né, infelizmente.
Imagina em Jundiaí, gente. Em Jundiaí. Então, enquanto a jovem Cíntia, né, tava ali militando, não tinha tantos boletos para pagar, tava tudo lindo, vivendo de sonho, militando na cidade. Tô vivendo da minha arte. Vivendo da minha arte, exato, fotografando. Então, ainda é algo que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonada, mas esse entendimento de culturas, além da arte, né? Ficou na veia. E aí, nesse processo todo, eu comecei a conhecer o Tantra como uma cultura que abrange formas de ser, de falar, de se cuidar, de amar. Então, eu percebo que tá tudo dentro, tá tudo nessa linha. É porque quando as pessoas falam de cultura, elas imediatamente pensam nas expressões artísticas. Exatamente, né? exatamente. E cultura é tão mais amplo, é a forma como a gente se veste, como a gente come, como a gente se relaciona, como a gente mora, como a gente vive. A cultura faz parte de como a gente se relaciona em comunidade ou comunidades, né? Exato. Então é muito mais amplo do que as pessoas que estão do lado de fora, né, quando escutam o termo cultura, pressupõem, né? Exatamente. Então, essa fase foi apaixonante, tanto que, né, o pai do meu filho é artista, então foi muito bom, te conheci nessa fase. Gente, ela foi minha aluna no curso de PROAC. Cinema, Projetos. Então, é verdade, projetos. Então, foi incrível, assim. Porém, aí vem a maternidade, né? Sim. Então, o filho, o Francisco, mudou muita coisa. Literalmente me virou do avesso. Acho que é o lado certo. O avesso, às vezes. Acho que é o lado vezes certo, é o lado certo. não é? Sem as máscaras sociais, né? Onde você tá ali Exato. exposta de verdade. Então ele veio, e aí veio a responsabilidade, não dá mais para ser só estagiária, de ficar vivendo de luz, né? De militância. Então eu fui buscando outros caminhos. Nesse processo, eu conheci um programa do Sebrae também, que eu fiquei uns 30 meses trabalhando com gestão de negócios. Nossa, você falou que nem grávida, né? 30 meses. Grávida fala semana, né? Exato. 30 meses. Eu tentei fazer a conta em ano, mas um ano tem 12, 24, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Ah, 2 então anos tá e meio. Gente, parece 30 anos aquele processo, porque, enfim. Foi outro processo de aprendizagem, então ele me trouxe grana para ir sustentando esses primeiros anos do Chico, né? E eu aprendi muito sobre gestão de negócios inovadores e tudo mais. E eu comecei a observar por que um empreendedor, ele conseguia implantar todas as ferramentas de gestão e o outro do mesmo ramo, fazendo a mesma coisa, não conseguia. E aí isso começou a me dar um estalo. Eu falei, cara, não adianta só dar um pacote de ferramentas na mão de uma pessoa e achar que ela, como uma máquina, vai implantar isso. Então, veio esse processo de maternidade, veio o casamento, veio esse novo entendimento sobre negócios, por exemplo. Então, eu acredito que a terapeuta, ela começou a nascer ali. Porque eu fui entendendo que não adiantava eu só empurrar, vamos lá, bater meta com os próprios donos das empresas. Acho que eu atendi 60 empresas. Uau. E aí eu falei, tem algo mais, eu preciso entender mais sobre isso. Porque não é só uma questão técnica que vai ajudar. Não é, porque cada ser humano também tem suas habilidades, suas aptidões e seus desejos, e não é só botar a ferramenta na mão, né? Entender também a forma de usar. E se aquela pessoa, ela quer usar, não, mas se ela vai se identificar com o uso daquilo, né? Sei lá, o ser humano é tão complexo, né? Que a gente fica numa caixinha que as ferramentas estão aqui, use, tá? Exato. Não é assim. E no empreendedorismo, muito menos, né? O empreendedorismo, por mais que você faça plano de negócio e tenha todas as ferramentas, ele tem um lugar muito emocional. Muito. Porque muitas vezes é a chance da sua vida, é o sonho da sua vida. E para a mulher, o empreendedorismo, por muito tempo, foi o recurso pós-maternidade. Exato. Que as empresas não absorviam de volta a mulher com filho. E aí, mulheres empreendedoras, por falta mesmo de espaço no mercado. E aí você acertou na mosca, porque foi exatamente esse processo. Porque esse projeto, ele me permitiu ter home office, foi pouco antes da pandemia, né? E tá mais perto do meu filho. Sim. E a partir daí também o programa tava acabando, eu falei, eu
preciso continuar nessa forma de trabalhar, não dá para voltar a ser CLT. Eu quero estar mais próxima dele. Então, fui misturando, sabe? Carreira com a vida pessoal e tentando encaixar tudo isso, assim, profissional. Batendo ali as questões. A maternidade, ela trouxe grandes questões profissionais, para além dessa do sustento, tudo, mas de se olhar assim e de repente Com se certeza. questionar se você, o resto da sua vida, ia ser só mãe. Nossa, com certeza. Que já é muita coisa, gente. Não tô falando isso de forma... Exato. Tô cancelada neste momento, não. Só mãe no sentido da função ali, Sim. da vivência, né? Porque muitas mulheres, elas realmente saem do mercado de trabalho porque não tem rede de apoio, Sim. ou porque não consegue lidar com esse lugar, com essa culpa, né? Exatamente. De voltar para o mercado de trabalho, ainda que tenha uma rede de apoio, e não estar presente ali em cada espirro do filho, né? Como que foi para você isso? Sim. E aí, esse momento de transição, assim como todos os momentos de transição na vida de todo mundo, né? Que é muito caótico. Então, tinha a responsabilidade de uma casa, de um filho de 1 ano e meio, de 60 empresas para dar conta. E aí, isso foi me esgotando, e começou a liberar traumas. Muitos traumas, assim. Engatilhou de coisas que eu nem imaginava que tinha. E eu comecei literalmente a enlouquecer, assim. Então, tipo, alguém que sempre foi mó social, rolês culturais, não sei o quê, e eu não queria sair de casa. E ficava lá, cuidando da minha casa, me escondidinha pra dar conta da vida, mas sem tesão nenhum. Direcionou de energia nada. Ali pra um único lugar. Pra sobreviver, assim, na verdade. Modo sobrevivência. Modo sobrevivência. Então, tipo, a grana tava na conta, a família perfeitinha segundo a sociedade, mas... tá faltando tesão de viver. Sim. E não era só o tesão na minha relação, porque com certeza a vida sexual naquele momento foi ficando estagnada. Sim. Mas era um tesão de viver. Eu gostava ali do que eu estava fazendo com o Sebrae, mas eu não me identificava com aquilo. Maternidade, né? A gente ama o filho, mas não... se você conhece uma mãe que ama a maternidade, eu acho que ela não entendeu ainda, sabe? Porque uma coisa é amar o filho, outra coisa é amar a maternidade. E é um tabu falar isso, né? É um tabu. Eu vi uma atriz outro dia falando que ela ama ser mãe, ama os filhos dela incondicionalmente, dá a vida por eles, mas ela odeia a maternidade. Exato. Porque a maternidade também carrega o desejo do outro, o desejo social e a ideação social do que é ser mãe. Exato. Né? Romanticamente, nossa. A mãe é colocada num altar, só que até ela tem que limpar e cuidar do próprio altar, não é aquele altar que você é honrada e reconhecida e falar uau, né? É uma loucura, né? E eu sempre ouvia as minhas amigas falando, nasce uma mãe, morre uma mulher, né? Exato. Porque também tem esse lugar de você talvez não se reencontrar mais com a mulher, que é você com prazer, com teu companheiro, com tesão, com tudo para além do mercado de trabalho, porque a gente não é só trabalho, tá, gente? Nós não existimos e somos só pela função que a gente exerce economicamente na sociedade, que é importante deixar claro. E aí é exatamente essa angústia que bateu, né? Porque eu vi que eu tava meio que enlouquecendo, não sei se eu entrei num processo depressivo, né? Mas a ansiedade estava latente, com primeiros sinais de tipo pânico mesmo. E aí eu conversando com uma amiga, ela falou, não, vai buscar terapia. E eu falei, cara, pra eu conseguir criar um ser humano de uma forma bacana, né? Cuidando da saúde dele em todos os sentidos, inclusive emocional, eu preciso estar bem. Sim. E aí que foi uma luta, assim, contra todo esse sistema romântico do maternar. Porque, nossa, como assim ela tá se cuidando? Como assim ela tá tirando 1 hora pra ir num encontro terapêutico, sabe? Não, mas peraí, a prioridade é sua família. Então foi uma época muito violenta, porque eu ouvi tanta informação, assim, tipo, tabu mesmo sobre o que é ser mulher, do que é ser mãe. Não, é assim que tem que ser esposa, dá razão pra ele, porque aí acaba a briga. Não, mas não sei o quê, porque... Eu falo, cara, eu tô enlouquecendo, porque é muita informação. Única e exclusivamente a mulher manter um casamento, né? Exato. A responsabilidade a educação do filho é única e exclusivamente da mulher, e manter uma família é única e exclusivamente função da mulher, e o tanto que ela cala. Exato. Não é o tanto que ela fala, é o tanto que ela cala, né?
E aí é claro que a panela explodiu, né? Sim. De diversas formas, e eu me separei e falei, vou cuidar de mim agora. Então, aí voltei pra mãe e tal. Só que aí nessa eu já tinha decidido por começar a estudar mesmo as terapias, pra me curar, que a gente fala entre Aham. aspas, né? Mas Bem pra entre tratar. aspas, porque né, esse cuidado é pra vida inteira, né? Exato, Não é uma doença que você cura, uma gripe passou, exato. né? É a vida Então, inteira. começar a tratar dessas dores, dessas feridas, desses traumas. Desde então já são 8 anos. Tudo isso já. 8 Quantos anos tá o anos. Chico? 10. Meu Deus, pra quê, gente? Parem de crescer crianças, gente. Tá um mocinho já. Um mocinho incrível, por sinal, a mãe, né? Nossa, e eu Coruja. super aquela tia, né? Ai, cresceu, né? Ai, gente, os papos aqui na minha época. Nossa, como cresceu. Ai, É bem isso. Então aí foi nesse tempo, tipo, de uma pessoa que achava que era realmente assexuada, assim. Virar terapeuta sexual é uma mudança radical. radical, radical. O processo Exato. pós-separação pra você, como que foi? Porque assim, você volta a morar com a tua mãe, só que Aham. daí sendo mãe. Exato. Aí é uma outra relação também, porque tem Sim. mais uma pessoa ali na equação, né, toda das relações. Porque eu penso que às vezes a gente tem que nos curar, inclusive das nossas mães, e Nossa, com perdoá-las, certeza. enfim, tem todo um contexto ali também Sim, da filha que a gente foi, né? E com você se certeza. reencontra com a sua mãe, assim, de morar junto. Mãe. Sim. Foi legal eu ter. Porque eu acabei me juntando com meu parceiro e a gente morou lá com ela nos Aham. primeiros meses, assim, do Chico. E já tava ficando caótico, né? Porque se já morar com mãe ou com sogra é a mesma coisa, Sim. né? É sempre caótico. E ainda com bebê. E aí, pra meio que falar, não, vamos segurar essa relação, segurar entre aspas, né? Mas cuidar dessa relação e morar um ano eu e você sozinhos. Na verdade, era pra ser mais, né? Mas vamos Aham. morar sozinho pra essa família acontecer de verdade, né? E aí foi ótimo pra minha relação com a minha mãe. Porque aí que eu fui, tipo, me desgarrando de muitas coisas, inclusive espiritualidade. Sabe? A minha mãe era aquela que, tipo, se acendia um incenso e era coisa do demônio, assim. Uau. E aí hoje, tipo, quanto ela mudou também nesses 8 anos, ela amadureceu e isso partiu da questão da sexualidade também, porque ela se separou e foi pro mundo, foi viver outras coisas, Aham, que né? legal. Olha eu expondo a minha mãe. Que sirva de exemplo pra você que tá nos vendo, nos ouvindo e tá triste numa relação. E Exato. tá achando que é isso pro resto da vida. Não, né? A 24 vida. anos numa relação, sempre aquele homem, sempre aquela pessoa, sempre aquela referência, né? Sim. Tanto sexualmente quanto de vida, espiritualmente. Então, Uhum. tinha uns atritos, porque aí eu tava indo pro mundo, descobrindo um universo de coisas, querendo conhecer outras religiões, outras coisas. Então, essa coisa de ir morar separado foi ótimo nesse 1 ano. Quando eu voltei, já voltou um pouco diferente. Mas ainda assim, é aquele espaço de. Ainda há um conflito de gerações entre entender o que é o espaço da avó e o que é o Sim. espaço da mãe. Então as pessoas a gente vai se atropelando nessa relação e até cada uma entender, ó, aqui eu atuo como mãe, aqui eu sou sua filha, aqui você é minha mãe, aqui você é avó dele. Esses limites são muito confusos e muito obscuros, assim, nas Muito. relações, né? Muito. Então, esse processo de ser terapeuta me ajudou muito, acima de tudo, né, na minha vida pessoal. Uhum. Aí, opa, peraí, como tratar essa e essa situação? E aí eu falei, não, agora eu quero partilhar isso com o mundo e ajudar outras mulheres a se reconhecerem também, a se acharem a partir da sua própria essência. Porque tem essa também, né? Hoje, na onda dos coaches... Eu ia falar isso, mas eu prometi que não ia falar mal de coach hoje. Prometi, fiz uma promessa pra mim. Ai, difícil. Foi ela. Eu comecei. Assumo. Agora eu posso. Exato. Então essa. Não falo só coach, mas qualquer pessoa que tente colocar uma pessoa numa caixa, né? Sim. E falar, não, é assim que você tem que ser, agora pra trabalhar seu feminino, você tem que colocar flores no cabelo, vestir saia rodada e nananã, isso é uma fada. Tá tudo bem você fazer isso, gente, mas vamos fazer umas coisas, porque assim,
fazer coisa com consciência, né? Eu vi que rolou muito, assim como tudo, religião também faz isso, né? Mas rolou vários golpes, né? Em nome do feminismo, do ser mulher e dos agrupamentos e a teia de não sei o quê, o ritual de não sei o quê. Pirâmide mesmo, né? É. Cara, assim, foi absurdo tanto de amigas minhas que estavam na busca, e esse lugar eu acho muito delicado. Esse é um lugar que eu repudio veementemente, assim como eu repudio isso na religião também. Você se aproveitar da fragilidade de uma pessoa, de uma lacuna, de algo que a pessoa está buscando, né, para dar conta de tudo que está ali dentro, e as pessoas abusarem financeiramente, eu tô dizendo, tudo, né? De fazer uma lavagem cerebral mesmo. Eu acho que, cara, se existe um inferno, essas pessoas vão pra lá. E aí que eu acho que é... Porque é difícil, né? Assim, acaba com o trabalho de vários profissionais, de excelentes profissionais, assim, e deixa mulheres ainda mais traumatizadas. Exato. Nossa, eu fui muito julgada de não entrar nessas teias, mandalas de não sei o quê. Mas como assim você trabalha com mulheres e você não tá querendo contribuir para a questão financeira? Falei, gata, eu tenho um trabalho de empreendedorismo para terapeutas, empreendedorismo para mulheres, que também já fiz um trabalho assim, não sei se você lembra da Rede Mulheres Empreendedoras. Claro. Então, eu falei, eu apoio o máximo. Se a mulher quer chegar e quer aprender a ter autonomia e empreender, vem aqui que eu ajudo. Mas eu não vou tirar do meu filho para entrar numa rede que eu tô vendo de longe que não funciona. Ou funciona para uns e não para outros. Né? Então, aí que eu acho que é importante... Lá no começo doía muito ser a rebelde, sabe? A gente, as góticas do rolê, né? Era dita como a bruxa, a bruta, a que não tem empatia. É um monte de rótulo, a rebelde demais. E aí, foi graças a essa rebeldia que eu consegui sustentar quem eu sou e fugir de muitas ciladas. Então, hoje... Além de terapeuta, a gente tem uma formação, né, de terapeutas, eu trabalho com Tantra diretamente, né, não só terapeuta sexual, mas com a filosofia do Tantra. Então, nós formamos terapeutas para atuarem com essa ética e com essa responsabilidade. Então, nessa hora entra aquilo que a mãe fala, né, você não é todo mundo. Muito bem. As mães têm razão. Não é? Frase de mãe não é frase de mãe à toa. Não é? Quando você se... Porque, assim, o que a gente conhece aqui no mundo ocidental, e que se fala, e que é o sexo tântrico, né? Que, assim, é o que vira a pauta. Mas explica pra gente, o que é o Tantra? Tá. Então, como eu tava falando ali no começo sobre cultura, é uma tradição que vem lá da parte hindu, mediterrânea, todo mundo liga diretamente o Tantra à Índia, mas se você for pegar território, inclusive os povos tântricos, eles estão ali no Afeganistão. Então, toda aquela região tinha um modo de vida que quando os arqueólogos, né, tem alguns livros, inclusive, que vai falando sobre algumas cidades, há mais de, 8, 9 mil anos, eles tinham uma inteligência na construção dessa cidade que é surreal. E é mais um dos povos que desapareceram, né? Misteriosamente. Misteriosamente. Então, eles tentam trazer algumas hipóteses, né? De uma cultura mais... eles dizem que o Tantra é uma cultura matriarcal. Uma cultura não matriarcal... Patriarcal é um nome estranho de falar, porque a gente conecta direto no patriarcal, como uma ditadura. Mas vamos dizer que é uma honra ao feminino. Ele é matrilinear. Então... não tinha armas naquelas cidades, sabe? Na arqueologia ali, tinha muitas estátuas de deusas, então o yoga é muito conectado a isso. Então tem uma série de tecnologias, que a gente fala entre aspas, né? Porque como pode algo de 9, 10 mil anos atrás ainda funcionar pra gente hoje? Não, isso é o que a gente tem de, às vezes, de mais moderno para resolver uma coisa. Né? Exato. Então, as cidades, quando você começa ali, chama Mohenjo-Daro, Harappa, esses sítios arqueológicos, quando eles começam a estudar aquilo, eles veem que o saneamento básico é melhor do que a gente tem hoje nas favelas. Então, onde a gente se perdeu, né? E aí a tentativa hoje é tentar entender isso do ponto de vista arqueológico,
Tem as tradições que vão trazendo vestígios. Não existe, graças aos deuses, na verdade, uma Bíblia para falar isso é Tantra, real oficial. Aham. Então tem diversas releituras, tradições, enfim. Olhar para tudo isso e falar como eu utilizo hoje na minha vida. E aí é que nasce o nosso projeto chamado Biotantra, que tem a ideia de fazer essa tradução, adaptação para o mundo moderno, que é possível aplicar, porque afinal de contas a gente está num... O nosso solo está contaminado, a nossa água está contaminada, o nosso ar está contaminado. Tamo ferrado, mais 5 euros pra todo mundo. Exato. No máximo. Então como que eu vou falar para todo mundo? Vai lá, sei lá, vai pro Goiás lá, onde que tem o... Todo mundo vai para lá. Ai, Bonito? Jesus. Não. A Chapada. A Chapada. Vai pra Chapada, todo mundo vai pra Chapada. Aí você chega na Chapada, já não é mais a mesma coisa, Claro. porque a gente não sabe tratar o natural, cuidar da natureza. Então, ele vem, assim, como essa filosofia que honra o feminino de verdade. Não é só o feminino no sentido de mulher, mas um feminino como uma energia que tem dentro de homens e de mulheres. Mas uma energia mais pacificadora e amorosa, né? Pacificadora entre aspas, porque também a gente reconhece a ferocidade desse feminino. Sim. Né? Os povos indígenas, eles davam os nomes lá e tal. Para o rei da selva é uma leoa. Exato. Né? Os Exato. animais femininos, né, eles são mais fortes e violentos. Inclusive para defender sua própria cria, né? Exato. Então você vê que é uma bravura diferente. Uma bravura, é uma bravura, né? No sentido de defesa, de cuidar da prole, de cuidar da comunidade, de estar ali nesse empenho. E tem os períodos de sombra, de falar, meu, ainda mais a gente que sangra, né? Da tal TPM. Então, existe uma bravura diferente daqueles povos que chegaram, invadiram, dominaram, queimaram, trouxeram armas, dissiparam, submeteram as outras pessoas. Então, a gente estuda essas duas comunidades, né? Essas duas formas de viver. E claro, é conectado ao patriarcado já, esses povos, porque eles disseminaram e fizeram lá o que já continuam fazendo até hoje, né? O Tantra, ele tem escritos, o budismo tem escritos, né, assim, históricos e tal. O que a gente tem? É uma... Eu não vou dizer religião, né, porque você estava falando que era um modo de viver ali, né? Mas esses elementos desse modo de viver, para além da arqueologia, o que a gente tem de elementos do Tantra, assim? Então tem algumas escrituras, né, mas que são complexas demais, porque... Às vezes elas estão muito dentro daquele contexto, sabe? Daquela cultura. Eles fazem sentido lá. E né? naquela época. E naquela época. Mas se você for pegar linhas do budismo, também existe um caminho tântrico dentro do budismo. Então existem linhas e tradições. Cada uma delas tem sua forma de tratar isso. Né? Então, dentro do Kadampa, por exemplo, eu já vi uma forma que a gente chama de Tantra branco. O que é o Tantra branco? Ele traz esse êxtase da iluminação, mas não tanto conectado com a pele. Né? Vamos dizer que o Tantra negro, não querendo, né, usar pejorativo, racismo, essas coisas todas, né, gente? Mas falando de tradição, o Tantra negro, ele sempre traz aquela coisa da esquerda, do rebelde. Não, peraí. Vocês falam que não pode comer carne, que nananã, agora não pode beber para se iluminar. Aí os rebeldes vêm e falam, não, a gente vai beber, a gente vai transar, a gente vai comer carne, e mesmo assim a gente vai se iluminar. Então, cada uma dessa tradição tem... as suas renúncias, as suas crenças... formas de entender como chegar na tal iluminação. Então você vê que vai além do sexo. O sexo é só um caminho para a iluminação. Não é o foco central do sexo tântrico. Então o sexo tântrico, quando que ele acontece? Ele é um processo longo, onde o casal vai se preparando fisicamente, emocionalmente, fazendo limpezas, purificações. É um ritual mesmo. Meditações profundas, para depois, vamos dizer que essas almas estão ali juntas, se conectando depois de um longo processo. E aí a galera hoje vende o Kama Sutra, entendeu? Entendi. Gente, olha, numa sociedade em que a preliminar tá fora de cogitação, né? Se voltar pro
o artesanal do sexo, aquelas Exato. conexões todas, é um grande desafio, né? Uhum. Ainda mais porque, assim, a gente tem todas as questões ligadas à liberdade sexual, enfim, né? Com quem que você se conecta, né? Exato. Geralmente, quem te procura são casais casados há muito Tá. tempo. Quem são essas pessoas que estão nessa busca, né? Porque Uhum. imagino que um cara solteiro, uma mina solteira, dificilmente Tá. vai ter esse start, assim, de buscar essa iluminação, porque você necessariamente tem que ter um companheiro, uma companheira. Não, Pode ser não sozinho? tem. Porque aí, como é um processo de autoconhecimento, vamos dizer que na prática, como funciona na prática tudo isso, né? Então, a gente segue o caminho do meio ali. A gente vai bebendo dessas referências, vai apresentando pra pessoa. Isso faz sentido? Que nem ser vegetariana? Uhum. Faz sentido pra você ser vegetariana? Porque também, mais uma vez falando de cultura, eu cresci comendo carne. Uhum. Eu tenho laços afetivos, eu tenho uma Sim. constituição biológica que está acostumada com isso. Não que não dá para mudar, vamos, a gente sabe que Não, é e eu possível. acho que a questão do vegetarianismo, inclusive, é uma questão. A questão da alimentação é uma questão social. Exato. É uma questão social. Exato. Assim, no primeiro momento é você romper com o que tem, às vezes, com a tua própria família. Eu tô falando de hábitos, não tô falando que você vai brigar com a tua família porque você parou de comer carne. Mas Mas assim, com essa você cultura. vai. Exato. Porque quando eu era criança, quando meu pai conseguia comprar carne, era dia de vitória em casa. Exato. Porque eu cresci na época da inflação a 1000% ao dia. Uhum. Então, assim, em casa sempre foi sinônimo de riqueza, de vitória, quando tinha carne. Exato. Ao mesmo tempo, cresci no sítio, que vaca leiteira. Era Índia o sítio, não podia matar as vacas leiteiras. Sim. Ninguém comia a vaca do sítio porque elas eram uma fonte de renda da minha Exato. família, né? Então tem todas essas questões que são culturais, assim, Exato. né? E aí cada um vai percebendo no caminho do meio o que dá conta de fazer. Então eu já me culpei muito por comer carne. E parece que isso piorava a situação. Tava vivendo com culpa e martírio, que é um martírio cristão. Sim. Ai, meu Deus, né? Porra, Existe é isso que eu culpa dou que não conta. cristã? Aquele momento que a gente fica um minuto em silêncio, assim. Existe culpa que não seja cristã? Exatamente. Então esse caminho do meio, na prática, ele fala muito sobre consciência. Sim. Então, se eu vou comer carne, ok, aceitei que eu não consigo ficar sem carne. Eu preciso ir na churrascaria toda semana? Né? Como eu lido? Eu vou jogar essa carne fora? Como eu lido com isso? Ah, eu bebo. Então, como eu bebo, eu continuo consciente, eu continuo atenta a como esse álcool afeta o meu corpo, porque o princípio de tudo para eles não é o pecado cristão, né? É o cuidado com o corpo. Sim. Então, quando eu como uma carne, existe um efeito nessa digestão muito mais denso e me deixa mais densa do que não comer outro alimento. O álcool, o açúcar ou qualquer outra coisa. Tudo, né? Tudo que a gente consome hoje industrializado, muito industrializado, afeta muito. Sim. A gente tem que ter muita consciência do que a gente tá botando pra dentro, né? Exato. Muita consciência, porque a gente não tem mais os produtos assim, né, à mão, tão saudáveis quanto em outras Infelizmente. épocas, né? Mas é sobre tudo, não é sobre o álcool, sobre a carne. Exato. É sobre o açúcar, é sobre a farinha, é sobre, sei lá, chá de cogumelo, chá de fita. Exato. E coisas astrais também, um ayahuasca, qualquer coisa que você vá buscar tem que partir de uma consciência Exato. tua. Tanto que no começo eu consagrei bastante a ayahuasca, quer dizer, bastante. Tive algumas experiências. Como que foi pra você? Eu acho que viraram chaves. Eu entendo que, vamos dizer, a gente vai se condensando, se escondendo tantos traumas lá dentro da caixinha, tantas coisas, tantos registros, mas esses registros continuam atuando sobre a nossa vida. E aí você fala, eu não sei, não tô conseguindo ver o que eu preciso mudar. Então, em alguns momentos, o chá consagrar foi muito importante, inclusive para eu aceitar que eu ia trabalhar com Tantra. No entanto, eu fui percebendo que o efeito pós do chá me destruía. E aí, quando eu ia para as vivências de Tantra, que são vivências com dança, vivência com meditação e vivência com respiração, eu conseguia acessar as informações, porque eu sentia que com o chá vinha muita informação. Sim. Tanto que a última vez que eu fui, eu escrevi 12 páginas, assim, quando eu voltei de processos, de coisas que eu precisava olhar.
voltei, não sei, tem que voltar lá naquelas páginas pra ver o que eu consegui dar andamento, né? Porque Não, fazer o checklist. Não é? Isso aqui dei conta, isso aqui dei conta, isso aqui dei conta. agora, com essas práticas do Tantra, de, mais uma vez, respiração, meditação e dança, eu fui me conectando com o corpo foi liberando gradativamente coisas, e no momento que eu libero, eu já ressignifico com essas práticas. Então, não só joga informação na minha cara e eu tenho que lidar com ela depois. Então, essas práticas, tipo, joga na minha cara, respiro, entendo, digiro isso naquele mesmo momento e já saio. A sensação é literalmente. Eu até arrepio de falar de tipo. Já sou outra pessoa. Sim. Depois dessa vivência, sabe? Eu sempre penso, eu já consagrei e eu levei várias coisas para terapia. Porque não adianta você passar por um processo catártico Isso. e você não fazer nada com isso. Exato. Eu acho que é só uma ferramenta para você acessar coisas ou realizar coisas que você vai ter que resolver. Porque consagrar por si só não resolve. Exato. Né? E aí, eu até falei com algumas amigas na época, que é o seguinte, o índio, né, o indígena, ele tá ali em contato profundo com a terra, com as suas raízes. A gente, na selva de pedra, a gente não tá muito com a raiz firme, que são a nossa base, a nossa perna. A gente tá sempre aqui no ar, na cabeça, pensando, construindo, fazendo, nananã. Então você pode ver que tem muitas pessoas, se você começar a olhar agora nas pessoas dos rolês, com uma canelinha fina, sabe? O passo não é firme, a pessoa anda desengonçada. E aí a gente fala, essa pessoa vai tomar... o indígena, ele toma aquilo porque ele é tão terra, ele é tão enraizado que ele precisa daquilo para ele se conectar também com as divindades. Então ele já está muito denso aqui na matéria. E aí ele já vai. Já está aterrado. Já está aterrado. Então ele vai, voa e se conecta. Só que ele continua na Terra. Agora vai o homem branco, cara pálida, que não faz uma meditação, não respira, não faz nem academia, né? Não tem uma base, não tem yoga, não tem nada. Fica lá tomando a cada, sei lá, todo final de semana. É que virou recreativo. Recreativo. Né? A gente tem vários lugares aqui, eu acho super complicado isso também. São várias chácaras, né? Exato. Que serve o chazinho como se fosse uma rave, um rolê. É um uso recreativo, assim. Eu acho prejudicial, porque tem gente que precisa de acompanhamento, inclusive psiquiátrico, né? Exato. Que esse é um lugar que a gente também tem tabu de falar, né? As questões que são de ordem psiquiátrica mesmo, né? Você pode ir ali, sei lá, se conectar com alguma coisa que você precisa cuidar muito severamente, né? Então a pessoa ela já tá fora do eixo, do aqui, do agora, porque a gente tem muitos transtornos mentais, né? Tem muita coisa rolando. E ela vai tomar algo que leva ela mais pra longe e despeja tudo isso na frente dela. Faço o que com essas informações Faço agora? o quê? Leva pra onde? Então, sempre que eu sinto que eu preciso dessa catarse, eu procuro lugares onde tem pessoas responsáveis. Eu sempre vou num lugar que é um casal maravilhoso que estuda psicologia, há 20 anos psicólogo, então eles têm um cuidado, têm um espaço certo. Então, isso é fundamental com qualquer experiência que te tira desse estado de consciência plena. Então, aí nesse momento que eu comecei a entender o efeito disso, pra mim, eu fiz a escolha de, não, peraí, eu vou seguir o outro caminho pra ir respeitando o meu ritmo. Eu acho que é outra coisa nessa coisa do autoconhecimento, porque tá todo mundo querendo evoluir, ser alguém melhor. E aí entra numa outra caixa de pressão que, tipo, não tem atalho pra evoluir. Não Cara, tem. Não tem como você pegar, eu vou evoluir. E aí você pula 15 passos pra estar num lugar aqui na frente, vira um ser gratiluz, sem nenhum contexto interno mesmo, de se conhecer, de autoconhecimento, de mudar a forma como você lida com o outro, lida, né, com seus traumas, com seus pensamentos. E essa coisa de ser só luz, né? Muito neurótico. Positividade tóxica, que Exato. Não existe ninguém. Então, o Tantra fala dessa não dualidade, entre não ficar no certo, errado, bonito e feio, bom e mal, porque a gente tem tudo. Né? Somos seres integrados, então não dá pra ser só luz, a gente tem sombra também. E ainda bem, que luz que não produz sombra? Qual a luz que não produz sombra? Exatamente. Então, o Tantra, ele traz essa aceitação e esse acolhimento de tudo isso.
O Osho, que, né, tem várias polêmicas sobre ele, enfim, mas ele foi fundamental nessa ocidentalização em trazer para cá. Mas ele fala, nós evoluímos naturalmente, as nossas células morrem e outras nascem, é claro que tem todo esse processo do envelhecimento, Claro. mas é natural. Então, se eu for olhar para a Manisha lá de trás, né, a Cíntia lá, já sou completamente diferente de 10 anos. E não tem nem as mesmas células, né? A cada, sei lá, 7 isso. anos, todas as suas células Exato. são outras, né? Então é isso, a gente é uma pessoa nova, acho que a cada 7 anos. A cada Eu 7 chutei aqui anos. uns 7, tá, gente? Pode ser que seja mais ou menos. Como tá a sua célula hoje? Exato. A nossa própria biologia muda, se renova. E aí que já vem essa conexão do... Se eu tô detonando o meu corpo com excessos de todos os tipos, como eu vou ajudar esse corpo a se renovar? Né? Então eu tô aqui loucamente buscando por evolução, mas tô me destruindo de diversas formas, com relações tóxicas, comigo mesma, com as outras pessoas, com uma série de coisas. Então você vê que o sexo, que a gente começou falando na terapia sexual, ele é consequência de uma vida tântrica, a gente fala. Então se você come bem, se você faz uma atividade física, porque vamos concordar que sexo é corpo, né? Sim, é corpo. Então o pessoal chega na minha sessão lá, o cara super gordinho e tal, ok, tem vários gordinhos que tem uma boa, né, um bom desempenho, né, isso não tem nada a ver, mas você vê que aquele excesso de peso é de uma vida sedentária, né, de uma vida de excessos, e ele não aguenta com o próprio corpo, né, e eu falo ele, ela, não consegue respirar sem dor. Então, é assustador pra eles quando eles chegam lá e falam, caraca, esse é o meu corpo. E eu não tô falando, gente, que tem que ficar magro. Magro, não é sobre isso. Não é sobre estética, é sobre bem-estar. Porque com certeza você pode ser tem. mais gordinho e ter um fôlego, um físico, seu joelho não tá podre, enfim, você poder se aproveitar mais do seu corpo. Sim. E assim, como uma pessoa extremamente magra que tá ali, também não tem base, porque também sexo é terra também, né? Tem que ter esse enraizamento pra você ter uma consciência corporal, pra você tá ali. Então a gente vai estudando alguns biotipos de corpo também pra entender essa dinâmica, relação, energia e tal. Então, é muito mais complexo, né? Não tem um botão, estou com um problema na minha sexualidade, então eu vou lá apertar aquele botão, você vai sair de lá super orgástico, bom desempenho, super feliz. Porque eu penso que a compatibilidade também, ela vem de vários lugares, né? Não é você só ter uma conexão física com a pessoa, ou só uma conexão intelectual. Hoje eu com 42, tá, gente? Quando eu era novinha, a gente pensava diferente. Mas, assim, as relações, elas... ainda mais para chegar no ato sexual, hoje elas são mais, para mim, complexas, assim, porque ela depende de várias coisas. Exato. De várias coisas, inclusive meu bem-estar físico, né? Inclusive isso. E esse lugar que você fala das relações tóxicas, da gente aprender a lidar com o nosso corpo, tem também o lugar do corpo da mulher. E o corpo da mulher é o corpo que senta de perna fechada, você não pode isso, você não pode aquilo. É sempre um corpo que ele é muito tolhido. E tolhido de desejos. Exato. Né? Porque até recentemente, a mulher falando, explicitando um desejo, ainda mais sexual, era uma coisa muito absurda. Ainda é. Mulheres que se expõem sexualmente, no sentido de falar livremente, ainda carregam um estigma muito grande, né? Então, o corpo da mulher é um grande tabu. Eu lembro quando eu era criança, assim, e aí os adultos falando, olha, tá crescendo, os meninos, né? Tá crescendo, não sei o que, daqui a pouco tá pegando as menininhas, e não sei o que, sempre um negócio, uma força sexual pro homem, e pra mulher, nunca. E quando chega pra mulher essa questão, chega de uma forma muito ruim, que geralmente é uma situação quase de abuso, se não de abuso, né? Mas conversar sobre sexualidade feminina é um tabu muito grande. O corpo que merece ter prazer é sempre o do homem. Exato. E os homens crescendo nessa sociedade super machista, né? Eles também são vítimas, de alguma forma, né? Dessas estruturas, embora beneficie muito a eles, também tem esse olhar sobre o corpo da mulher, que é um depositário, né? De sêmen. Basicamente, é o corpo que vai dar prazer a ele. Exato. Né? Esse entendimento que o homem também pode dar prazer para a mulher e a mulher pode gozar e tudo é uma coisa, uma conversa
aberta muito recente, né? Exato. Não Opus Tântrico, tá, gente? É nóis. E na prática, assim, então, que você perguntou, né, como que eu atendo. Então, a minha sócia, ela é especialista em casais e eu faço um trabalho individual, porque a gente acredita muito que primeiro precisa a pessoa estar bem com ela mesma, Sim. se conhecer para ela conseguir colaborar mesmo para essa relação. Que relação entrega, né? Exato. Então, é entender quais são suas dores, aquilo que você vivenciou, como a sua vida te marcou, a sua história, a relação com pais, medos, papapá, como isso te construiu, começar a derreter a dificuldade de entrega e entre outras coisas, os tabus, para poder ir para uma relação. Então, tem pessoas solteiras? Tem pessoas solteiras tentando entender como se relacionar melhor com elas mesmas e tá pronta para relacionar, seja num sexo casual ou numa relação mais profunda. O objetivo é ela estar bem com ela mesma. E entender o que é pulsão de vida, o que é, quando a gente fala de libido, né? Quando a gente fala dessa energia. Pra gente é energia vital. Sim. Então é por isso que a gente fala, desde como eu como, me visto e tal, tudo isso é sexualidade. Porque eu invisto a minha energia vital. Quando alguém me fala, olha, tô sem libido, não tem como tá sem libido. Talvez tá sendo mal gerido. A não ser que você esteja com alguma doença e você não tá conseguindo fazer nada. Tem as compulsões e tem as depressões. Exato. E tem uma série de fatores químicos no nosso corpo também que, né, que, sei lá, impedem essa energia vital de fluir de acordo com todos os campos da vida, né? Então, basicamente, eu acho que a essência do nosso trabalho com o Tantra é ajudar essa pessoa a entender essa energia vital, como nutrir, como gerir, e isso de uma forma que seja positiva para ela. Então, na prática ali do consultório e aí, como tá a sua vitalidade? Como tá a sua rotina? Como estão os seus hábitos? Como você tá se relacionando com o seu corpo? Você tem energia? Como tá a sua potência? Aquelas, né? E às vezes é só uma dificuldade de gestão. Sim. Então, quando eu olho para aquela Cíntia lá, que tava com 60 empresários e tava sem tesão nenhum pra vida, não é? Eu tava usando a minha sexualidade, a minha energia vital, porque querendo ou não, com 60 empresários, um cara, sei lá, tem 40 anos a mais que eu, só de vida, né? Imagina de empresário. E como que uma menina chega e fala, olha, minha ferramenta aqui de gestão de negócios vai salvar sua empresa? Quando a gente passou por essa questão, eu nem quis entrar nesse detalhe, porque, assim, eu tenho certeza absoluta que você enfrentou muitos desafios por ser uma mulher e uma mulher nova lidando com homens empresários. Eu era a menina do Sebrae, entendeu? A menina do Sebrae. Então, toda a minha vitalidade, eu precisava me montar e criar uma estrutura, inclusive física, uma postura de... Eu sei do que eu tô falando. Porque eu tinha aula com consultores, com um monte de coisa, né? Mas tem uma autoridade física. Tem uma autoridade. Porque a autoridade também é desse lugar, né? Às vezes você tem todo o conteúdo do mundo e você não tem autoridade nenhuma postural, assim. As pessoas te engolem, né? Às vezes você tem menos conteúdo, daí você só põe uma posturinha ali, ó. Então, você sabe muito bem, né? Toda mulher sabe, no mundo dos negócios, em qualquer lugar, a gente tem que se montar. E isso vai muito à vitalidade. Aí eu vou lá, passo o dia inteiro falando com um monte de homem, usando toda essa carga que é energia sexual. Eu não tava seduzindo eles pra transar, mas eu tava seduzindo pras minhas ideias. E é a mesma coisa, é a mesma energia vital. É a mesma fonte de energia. É a mesma fonte. Aí eu chegava em casa, aí tinha as demandas da casa, a demanda do filho, a demanda do relacionamento. Cara... Não quero nada disso. Aí chegava na hora... Hoje. Exatamente, na hora de transar eu tenho que ser a deusa Afrodite. Eu ainda sempre falei isso. Eu falei, como assim? Eu vou ter energia vital para ainda me doar ou me entregar? Porque nesse momento que você tava sem a energia vital, toda a sua energia estava num foco no trabalho. Em algum momento você chegou a questionar sua sexualidade? Porque assim, você tava dentro de uma relação, né? Mas aí não tem libido dentro de esgotamento mesmo, né? Em algum momento isso passou por você, assim? Eu acho que aí passa uma inocência que 99% das pessoas têm. A gente acha que sabe transar. Então, eu nunca me perguntei primeiro se eu tinha algum problema sexual. Na verdade, eu nunca tinha refletido sobre o que é sexualidade. Eu fui colocar a mão no meu canal vaginal...
Depois de parir, pra colocar um coletor, e foi uma dor absurda, eu achava que aquele coletor ia sumir dali, e eu não tinha contato com o meu canal vaginal. Então, ali, quando eu olho pra aquela Cíntia, eu falo, cara, é a situação da maioria das pessoas, das mulheres. A gente sabe que sexo me beija aqui, mão ali, penetra. Aí começa a ter algum problema, aí que a gente fala, opa, mas peraí, sexualidade, talvez não... Né? Não tem a relação com... Exato. Na verdade, ali eu só não queria ser tocada, só não queria ter que desempenhar mais energia pra isso e achava que não era importante. Porque eu já não tinha mais energia pra isso. Então, eu não cheguei nem a questionar se eu gostava de... Você tava naquele momento assexuada. Não queria ninguém, exatamente. Mas é engraçado que meu parceiro achou. Porque aí eu comecei a ir em círculos de mulheres, grupos de mulheres, pra falar das minhas dores, que aí eu falei, caraca, então eu tenho... Não sou só eu que tô sofrendo com isso. Então aí que eu vejo que o sagrado feminino que eu falei aquela hora, de alguma forma foi colaborando, porque foi unindo mulheres. Ali, dos meus traumas principais foi ser molestada, né? E eu achava que só tinha acontecido comigo. A hora que eu cheguei ali, 70% das mulheres da roda falaram que passaram por algum tipo de abuso, assédio, estupro, seja lá o que for. Que, tipo, eu fiquei chocadíssima. Eu falei, mas como assim? E como a gente não tá... Hoje a gente tá mais, né? Mas isso era uma coisa para nossas avós, nossas mães estarem falando o tempo todo. O tempo todo. Antes da gente. Quem ia imaginar que a gente tá falando hoje de estupro marital? Sim. De que mesmo casada, meu corpo não pertence ao meu marido. Então, quando você trouxe, recentemente foi difícil lidar com algumas situações das mulheres chegando e falando, eu estou doente. Mas como assim você está doente? Não, porque eu não sinto mais vontade de transar, não quero transar com meu marido, porque eu não tenho... Eu preciso tratar isso porque eu quero ser mais plena. Ok. Aí você começa a ouvir a história daquela mulher, é uma situação de submissão absurda. Onde o cara, ele tem propriedade sobre o corpo dela. E ele quer usar do jeito que ele quer. Tipo, só chegar e penetrar. É isso. E como que uma mulher vai sentir prazer? E aí é muito delicado desconstruir de que ela não é o problema. Porque ela até se agarra que ela seja o problema. E que porque ela consegue consertar. Porque se o problema sou eu consigo consertar. Eu vim aqui me cuidar pra isso. Exato. Pra tá bem. Só que eu olho uma mulher potente, uma mulher com saúde, uma mulher que já teve relações onde ela foi muito sexual. Só que nessa relação X, ela não tá conseguindo. Porque o cara não sabe fazer nem um beijinho oral, entendeu? Então, eu acho que esse que é um espaço como terapeuta muito doloroso pra mim, assim, trabalhar com responsabilidade, acolhimento, ajudar essa mulher a entender em que situação ela tá. A princípio, se não for algo super violento, né? É como ajudar também ela a se entender, começar a expressar os desejos e necessidades dela e começar a se fazer ser entendida pelo parceiro. Essa reconexão, ela acontece porque pode ser que o casal ali também esteja no desgaste, né? Que aí um lugar terapêutico vai mostrar isso muito claramente. Exato. Né? E aí já é o trabalho da Daniele Malini, que é minha sócia, que aí ela trabalha com os dois juntos, porque ali eu hoje vejo que por mais que eu já tenha todo esse tempo de atendimento, são duas pessoas ao mesmo tempo para serem atendidas, para tratar de um terceiro elemento que é a relação. Que é a relação. Então, tem pessoas que conseguem? Eu acredito que sim, se os dois estão conscientes do sentimento que têm, se os dois se trabalham em terapia fora dali. Então, acredito que dá pra dar um up ali. Porque não é só sobre o casal voltar a transar, né? E são muitas conexões que um casal tem. Muitas conexões. O sexo é só uma delas. Exato. Uma delas, né? E às vezes ele é afetado por culpa das outras questões. É isso. Exatamente. Então não adianta só tentar virar aquela chavinha do vamos transar mais, sendo que o resto tá todo cagado, desculpa o termo. Pode falar esse termo aqui. Porque, assim, o homem simplifica muito a relação, né? Exato. O termômetro de relacionamento é o sexo. O quanto o casal transa ou deixa de transar. Exato. Né? E uma relação vai muito, muito além disso. Muito além. Então, só esse acúmulo de funções. A questão... Eu acho que, na real, assim, nós não aprendemos... uma coisa que eu acho muito bonita quando a Dani traz é como nutrir uma relação.
Então, o que seria nutrir essa relação? A gente faz muito isso no começo. A gente tá lá, se arruma, se perfuma, tira um tempo, tá super presente, tá super ali pra pessoa. Tem o cuidado, sabe você descobre aquela coisa que a pessoa gosta, você vai lá e faz questão de fazer. Só que depois que passa a euforia da paixão, a gente entra numa caixinha condicionada, aí já é pauta para um outro podcast, né? Sobre a monogamia, que eu falo, eu entrei no meu casamento num sistema muito semelhante ao que eu via com os meus pais. Eu não pensei se eu queria um casamento daquele jeito. Ninguém reflete sobre isso. Reflete. A gente só segue o fluxo social. A gente repete. E aí fala, pronto, a pessoa tá aqui, ela já me ama, já sou casada, E aí relaxa, todo mundo relaxa. Tá, não precisa ser um espaço de tensão, mas é um espaço de nutrição constante. Sim. Porque se, como ser humano, a gente vai evoluindo, as nossas ideias mudam, nosso ser muda, nosso corpo muda, tudo muda. Como que a gente acha que uma relação vai ter que ficar igual o começo sem eu ter que fazer nada diferente? Não é? Sim. Então, a nutrição, eu acho que ela precisa vir aí, que eu acho bonito as novas falas hoje sobre não monogamia ética, onde a gente vai entendendo como nutrir toda a nossa rede de afetos. Então, eu vou lá com o meu amigo, com a minha amiga, como eu nutro? Vou tomar um café, vou no cinema, vou tirar um dia só pra ficar com ela, vou dar um passeio, vou dar um chamego, vou ouvir. Como eu nutro cada uma dessas relações e também é a partir desse momento de como eu me nutro pra conseguir nutrir tudo. Porque assim, eu acho que sempre o início de relação, e seja uma relação afetiva, de amizade, ou uma relação de casal, tem o lance da gente estar... A gente fica perto de pessoas que nos fazem gostar mais da gente. Faz sentido. E aí, em determinado momento, isso pode se perder. Porque daí você fica lá atendendo a expectativa do outro. Exato. E isso vira um fardo. Exato. Né? Mesmo na amizade, né? Uma vez eu li uma frase que dizia que amigo de verdade é aquele que você pode ficar em silêncio e o silêncio não causa constrangimento. Isso. E eu acho que isso é para todas as relações da vida, né? Aquela que você não precisa vestir uma máscara social para gostar de você, porque você sabe o que tem ali dentro, né? É um processo de autoconhecimento também, né? Porque aí que vai toda a nossa energia vital. Se a gente começa a criar várias... É natural que a gente crie máscaras, ponto. Mas criar máscaras que não são fiéis, minimamente sustentáveis, isso é a melhor palavra. Vai muita energia vital. Então, para aquela pessoa, eu sou mais divertida. Para aquela pessoa, eu sou mais quieta. Para aquela pessoa, eu sou mais contida. Para aquela pessoa... É claro, tem pontos da gente que a gente precisa trabalhar para se relacionar. Então, sou grossa. Vocês têm que me amar sendo grossa. Não, peraí. Vou dar uma regulada aqui. Personalidade forte. Exato. Você é grossa mesmo. Mas quando a gente passa por um processo de terapia tântrica, convencional e tal, a gente começa a entender quais são os nossos limites e até onde eu posso ter flexibilidade para sustentar essas máscaras. Então, ok, com essa pessoa que é mais sensível, eu consigo ser um pouco mais acolhedora? Deixa eu testar até onde. Fora isso, viver pisando em ovos é muito doloroso. Sim. Então, desculpa, fica aí na sua, fico na minha. Então... Tudo isso, né? O Tantra e a terapia que eu trabalho, o Biotantra. Então, onde entra o Biotantra, né? A gente tem uma marca registrada, então é um método terapêutico, onde a gente pega todos esses valores do Tantra, né? Essa visão e, enfim, e junta com técnicas de terapia corporal, psicoterapia e tal. Então, para dissolver os traumas, trabalhar os traumas para conseguir acessar o prazer. Então, infelizmente, não tem rota, tipo, viela, sabe? Só quero sentir orgasmo. Não tem como cortar caminho. Não tem. Então, a gente precisa trabalhar e aprender a atravessar essas dores, ressignificar essas dores, para o corpo relaxar e falar, tô aberto para vivenciar tudo, inclusive o prazer. O tempo de tratamento... Terapia é pra vida inteira, gente. Isso. É pra vida inteira. Mas esse processo do Biotantra, ele pode ter durações diferentes, sim, dependendo da entrega, é isso? Porque aí a gente precisa respeitar também, isso é uma coisa que a Dani traz como mentora do projeto, que a gente segue uma linha da psicologia mais humanista, né? Então a gente não tenta não ficar conduzindo a pessoa a algum lugar. Você tem 3 meses para ter um orgasmo. Coach. Evolua. Exato. Evolua, você consegue. Exato. Então por isso que a gente usou dos coaches, gente, desculpa. Mas é porque é isso, cada um tem o seu tempo para chegar lá. Sim. Então,
se me colocar hoje, depois de 8 anos, fazendo as vivências, eu já entendo o processo, já tô um pouco mais relaxada. Então, às vezes, parando para respirar em 1 hora de respiração, eu já viro uma chave que eu tô precisando. E eu falo virar uma chave, não mudar um super comportamento, tá, gente? É aquela, sabe aquela coisa que tá te aperreando já faz umas semanas, assim? Muda a forma como você lida com aquilo. Isso. Então eu faço uma prática, como é corporal também, aí que tá o lance do corporal, não é só falado, eu vou educando o meu corpo também a atravessar e lidar com tudo isso. Então, às vezes, o processo que levaria 10 anos foi em algumas sessões, entende? Porque a gente tá indo no ponto-chave. A gente não tá mais tratando depressão e ansiedade. A gente tá tratando o que causa depressão e ansiedade. Um passo antes ali, Um passo antes. Então, tem todo um mapeamento aí que também já entra a parte mais técnica e terapêutica. Um mapeamento desde que quando a pessoa foi concebida, gestada, parida, como os pais lidavam com a sexualidade. Então, a gente faz um mapeamento da história da sexualidade daquela pessoa. E aí a gente vai tentando entender algumas raízes daquele comportamento sexual para ter uma mínima noção de o que eu posso oferecer para ela. Por onde a gente começa nessa construção aqui, ou nessa desconstrução, se for o caso. Que aí tem as técnicas, eu vou lá e aplico tal técnica, mas onde essa pessoa vai parar, como ela vai lidar e quanto tempo ela vai levar para entender e regular, e aí a gente já não está sob nosso controle. Mas no mínimo uns 3 meses para poder começar a ver resultados consistentes. Eles aparecem, mas uma coisa eu entender, olha, eu sei que eu não, sei lá, não posso pegar o copo desse jeito, já entendi, meu corpo já aprendeu a fazer isso, só que se eu não treinar isso e ter uma constância, essa mudança não vai ser real. Porque a consistência é o mais importante de tudo, né? Exato. É a repetição ali. Sustentar a mudança é difícil. Criar essa musculatura, né? Essa nova musculatura. Que, inclusive, a gente está trabalhando musculatura. Sim. Então, as memórias de dor, elas ficam na nossa musculatura. Quanto mais rígido a gente está de musculatura, quer dizer, tem muita coisa rígida aqui dentro. E aí o Tantra vai ajudando a dissolver tudo isso com amorosidade. Então é aí que entra os valores do Tantra. Então eu não vou chegar lá e vamos lá, você tem tanto tempo para poder alcançar esse resultado. E aí a gente tem esse olhar muito amoroso de não retraumatizar essa pessoa. De não fazer a pessoa passar por outras violências, Isso. Né? Também nunca sabe onde você tá mexendo, né? Exato. Nem a pessoa às vezes sabe, Não sabe. Então, é por isso que a gente vai com muita amorosidade, vai trazendo tantra, e para abrir essa caixa de Pandora, que é a sexualidade, precisa ter calma, paciência, respirar fundo. Isso que a gente está conversando agora é sobre os atendimentos. Isso. Você falou também que tem curso, é isso? Isso. Conte-me mais. Ai, que legal. Então, você até perguntou, né, como é que funciona para casais, por exemplo. Então, a Dani, ela dá cursos VIP para casais, que às vezes não quer ficar em grupo, tem curso em grupo para casais e cursos VIP. Então, hoje o carro forte são os cursos VIP, para quem quer aprender na prática. Eu sou individual, eu dou o curso individual. Um homem e uma mulher que quer aprender algumas massagens, algumas coisas gostosinhas. E o casal, então a gente consegue dar esse curso VIP. A nossa menina dos olhos, menino dos olhos, enfim, né, sem gêneros. O amor da nossa vida é a formação de Biotantra completa, tanto para terapeutas quanto para quem busca autoconhecimento. E aí, o ano que vem a gente vai fazer um intensivão pela primeira vez no carnaval, 9 dias de mergulho em práticas do Tantra, práticas de autoconhecimento. E a gente tem um modelo de 6 meses. Então, essa formação é em grupo. E aí ela é visceral, assim. Não consigo nem explicar. Fica isolada a pessoa? Isolada não, né, gente? Mas assim, vocês se fecham num espaço? Isso. Como que funciona? Então, infelizmente, a gente ainda não tem nosso sítio, né? Que é o sonho lá de ir lá, por exemplo, passar os 9 dias, todo mundo dormindo junto, convivendo junto e tal. Então, a gente, mais uma vez, vai adaptando para a realidade dos tempos modernos. A gente vai fazer esse teste no carnaval. Aí a pessoa vai lá, fica o dia todo com a gente, alimentação vegana, vegetariana, fazendo as práticas. E depois vai dormir no hotel, alguma coisa assim. Aí essa formação de 6 meses é a mesma coisa, só que é um final de semana por mês, ao invés de ser 9 dias seguidos. Então a pessoa vai lá, fica o dia inteiro com a gente e depois vai dormir em algum lugar
que queira, Vai enfim, pra casa. vai pra casa. Muito bem. Mas aí é o dia todo de práticas. E já tem data, você falou vai ser no carnaval, aonde as pessoas conseguem ficar ali atentas e a par ali das datas de curso. Então quero tem contatinhos. 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 Então tem o nosso site, biotantra.com.br, e principalmente o Instagram, que a gente tá despejando muita coisa boa lá, Muita de informação. É biotantra.oficial, e aí lá tem todas as datas. O meu perfil também é @manishagaia, que já é mais difícil de colocar, tem que escrever. Gaia com Não, Y. mas olha, pra você que tá pela rádio e pelo Spotify, vai no YouTube que a gente vai deixar todos os contatinhos escritos ali, se você não pegou a soletração, entendeu? O que significa Manisha Gaia? Manisha Gaia é sabedoria da terra. Errada. Você já fez seu mapa? Aleatória pergunta. Aleatória. Mas é legal você perguntar sobre o Manisha Gaia, né? Porque, na verdade, é um rebatizado, e aí chama de Sanya, né? Um nome espiritualista. E ele é meio que, infelizmente, não é aquilo que a gente já tem, mas é uma jornada. Então, eu falo que eu sou uma pessoa de essência muito fogo, assim, muito, impossível, vamos lá, vamos fazer as coisas, explosão mesmo. E aí foi legal que a minha mestra, quando ela foi meditar, porque o nome vem, né, pra ela não fica buscando, esse nome é melhor. Vamos ver no dicionário. Exato. Kama Sutra aqui? Quem quer saber? Exato. Não tem nomes no Kama Sutra. E aí, quando o nome veio Manisha Gaia, e pra mim é muito forte, assim, eu tenho que sempre ficar voltando pra essa terra, sabe? Pra não perder o fluxo das coisas, pra materializar as coisas. Então, cada um recebe um nome no fim da jornada, da formação, né? E é um caminho espiritualista também, né? Não é religioso, mas é espiritualista, porque eu me... Religião não tem nada a ver com espiritualidade, gente. Isso. Nada a ver. Espiritualidade também não... A religião não é o único caminho pra você buscar a espiritualidade ali, né? Tem várias formas. E ali eu tô me comprometendo não com Deus, não só com a tradição, né? Porque a gente acaba cuidando com o amor da tradição, mas eu tô me comprometendo comigo, com o meu eu sagrado, eu vou entender a sabedoria dessa terra. Porque assim, pra muitos, Deus vive dentro da gente, não é mesmo? Isso, e pro Tantra é. A gente é parte disso tudo, né? Então, eu sou apaixonada, gente. Acompanhem nosso material lá no Instagram, porque a gente vai compartilhando mais de tudo isso, assim. Viu? E o podcast? Nossa, é verdade! A gente tem um podcast de educação sexual, chamado Pode Prazer, com Demudo. E também a gente chegou em 50 episódios já. Uau. Eu esqueço sempre de falar deles, gente. Olha, eu preciso chamar as aulas com a Tatá pra... Preparadíssima aqui, gente. A pergunta também veio aqui, ó. E tá ganhando uma qualidade, assim, que aí a gente vai se soltando nessa de preciso ser eu, né? Porque hoje tem um monte de podcast, vai lá. Então a gente tá se permitindo ser quem a gente é e partilhar esses saberes também. Lá tem informação mais densa, porque também a gente fica 1 hora também por episódio, falando de pautas sobre educação sexual. Perfeito. De orgasmo a fetiche, a abuso, de tudo tem lá. Que legal, porque assim, embora se tenha muitos podcasts, eu acho que podcasts qualificados com informação é uma outra coisa, né? O máximo que eu vi de podcasts recentes sobre isso é daquelas meninas que fazem filmes adultos, que tem um podcast dentro do Grupo Flow, enfim, Prazer Guiado, Prosa Guiada, não lembro qual que é. Mas não é necessariamente, aliás, não é nada sobre educação sexual, né? E a que eu lembro de educação sexual é aquela, ai que susto, lembra que virou um meme? E tem alguns conteúdos, assim, muito anos 90, 80, Marta Suplicy, enfim, isso sempre foi uma nuvem, né? Exato. Na educação brasileira em especial, uma discussão que sempre volta à tona sobre a educação sexual dentro das escolas, que é outra coisa, mas a gente está falando de um lugar muito primário ali nas relações, né? De entendimento mesmo. Então, eu acho que é importantíssimo esse serviço de utilidade pública que vocês prestam com o podcast. E a gente vale falar, né, que nós somos muito gratas ao nosso parceiro lá, que ajuda a gente com as gravações e tal, porque não tem censura. Nenhuma, assim. A gente vai, fala. Pode falar o nome do parceiro? Pode falar. Novo Dias Notícias, com o Rodrigo Malagoli. Tem que falar, porque eu acho que é importante você prestigiar quem tá apoiando, gente. Porque então, o Rô é incrível, assim, tipo, super acolhe a gente, abraça, acredita nisso tudo.
com o Novo Dia Notícias, né? Então, é muito importante pra gente receber uma galera LGBT, né? A Mariana Janeiro também, inclusive, saiu essa semana um episódio dela sobre agora, mês da consciência negra, né? Sobre objetificação dos corpos negros, né? Então, a gente tá trazendo uma galera pra falar abertamente e não tá tendo censura, então pra gente é muito importante. Ainda mais sobre sexualidade, né? Não, é necessário. O Brasil, que se diz um país tão liberal, né? Assim, quando chega o carnaval... E é um país que se vende como tão liberal e é tão conservador e cada vez mais conservador e cada vez mais hipócrita. Exato. Né? Então eu acho importante esses oásis na internet de informação, de verdade, de forma leve, né? De forma educativa, enfim. Porque é parte do... Não é à toa que, né, teóricos ali, tipo Reich, né, a galera da bioenergética... Já viam o quanto o processo de castração ditatorial das nações e tudo mais passa primeiramente na castração da sexualidade. Porque se você veta a pessoa dos seus prazeres e injeta medo nas veias, né? Ela não vai mais achar que ela tem direito a gozar, direito a ter prazer, direito a ir, sei lá, direito ao cinema, à cultura, né? A arte. É a pauta do medo e da culpa, né? Exato. Que tá posta ali. Quando você não tem mais assunto, o que você faz para ter poder? Medo e culpa. Isso. Tem um livro maravilhoso que chama Então Escuta Zé Ninguém, né? Que é um livro de Reich, onde ele foi comunista, inclusive foi rejeitado até pelos comunistas, porque o cara era muito à frente, assim, no que ele via. Então, e ele fala sobre esse sistema de castração mesmo do ser humano e o quanto isso vai permitindo com que ditadores ocupem esse espaço. Então, é por isso que eu falei lá, uma mulher, um homem que torna a sua sexualidade consciente, ele vai se enchendo de si, ele acredita em si, na própria potência, e ele começa a questionar tudo. Sim, porque o sexo também é um espaço de poder. Né? Exatamente. Então, a pessoa que ela tá ali, opa, eu sei quem eu gosto, como eu amo, entendo os meus limites, entendo as minhas necessidades, meus desejos, os meus direitos, então é tudo isso. Então, eu me coloco no mundo de uma maneira diferente, eu começo a cobrar de todo o sistema, não só de receber amor do meu parceiro, da minha parceira, enfim, de que eu mereço gozar, mas é que eu mereço ter uma vida orgástica. Sim. Não quero mais meia boca. Entende quanto isso é perigoso? É muito perigoso. Esse questionamento, gente, é muito perigoso. E vindo de uma mulher, ainda mais. Ainda mais. Quase bélico. Exato. Então, não é à toa que o Tantra foi marginalizado, inclusive lá na Índia, então tá à margem, porque virou aquilo que era uma sociedade matriarcal extremamente machista hoje. É aqui quem trabalha com terapeuta sexual ou qualquer coisa na área da sexualidade, né? Desde quem vende no sex shop também sofre um monte de violências, de invasões, e é colocado à margem. Então a gente tem que ter, mais uma vez, a rebelde interior aí pra sustentar essa pancada toda, porque a gente acredita nessa outra... Nesse poder e nessa outra forma de viver em sociedade. Exatamente. Seja homem, mulher, negro, enfim, quem todo for. Mundo. Todo mundo. É para todos os corpos. Exatamente. Arrasou. Obrigada, querida. Obrigada. Foi ótimo. Manisha Gaia comigo hoje nos estúdios. Eu me despeço da Manisha Gaia. Muito obrigada. Amei conversar com você. E amei ver minha amiga Cíntia. Sim. Ótimo, muito ótimo. Muito bom te ver. Obrigada muito mesmo. Bom. O arroba mais uma vez, arroba Manisha Gaia e biotantra.oficial. Muito bem. Gente, é isso. Obrigada demais pela companhia. Você que tá aí do outro lado, ou do rádio, ou do computador, ou do celular, do outro lado desta câmera. Obrigado pela companhia. Acompanhe a programação aí do Francamente. Voltamos a gravar os inéditos. Então, assim, olha, tem conteúdo pra caramba. Fique ligado, sempre rola um papo bom aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo. Ah, gostei dessa parte aqui. Fala que a gente faz corte também. Dá uma força pra gente, né, Juju? Dá uma força pra gente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.